Olá, gente. Meu nome é Oceano Sá. Sou aluno do curso de Bacharelado de Sistema de Informação pela Universidade Federal do Piauí, do Polo de Água Branca. Hoje iremos falar um pouco sobre gestão de ideias e reconhecimento de oportunidade, que está totalmente ligado ao empreendedorismo. Também iremos falar da visão empreendedora. Mas para você, o que é empreendedorismo? A palavra empreender significa decidir ou tentar realizar uma tarefa difícil ou pôr em execução. O conceito de empreendedorismo foi popularizado em 1945 pelo economista austríaco Joseph Stamper, onde a inovação dos empresários são a força motriz da economia sustentável ao longo prazo. Apesar de que poderia destruir essa empresa bem estabelecida, reduzindo dessa forma o monopólio do poder. Para Joseph Stamper, enfatiza ainda que é o fato essencial do capitalismo, como seu protagonista central do empresário inovador. Empreendedorismo está ligado a pessoas que não estão satisfeitas com o status quo, ou seja, sempre querem mudar como as coisas estão ou funcionam. O empreendedor é uma pessoa nata, uma pessoa que enxerga além das demais, ela se sobressai sobre as demais, eles são visionários do mundo do negócio. Nunca o empreendedorismo esteve em ascensão tão grande no Brasil. Empreendedorismo não é uma profissão, um hobby, nem exatamente ter um negócio ou tem uma empresa. O empreendedor no Brasil ele está sobressaindo. Depois desse período pandêmico, as empresas, os negócios tiveram que se reinventar, se adequar à nova realidade que o nosso Brasil e o mundo vive. Nesse período pandêmico, várias empresas, negócios ou autônomos tiveram que se reinventar e se adequarem a uma nova realidade. Como foi dito no parágrafo passado, isso aqui é justamente a realidade que estamos vivendo hoje no mundo dos negócios. O empreendedor tem a capacidade de enxergar mais longe, enxergar muito adiante e de uma forma diferente de uma pessoa normal que não tem a habilidade do empreendedorismo. O empreendedor consegue enxergar como será, como vai ser a vida das pessoas depois que essas ideias for implementada ou executada daqui a uns 5, 10 ou mais anos. Eles deslumbram de um horizonte de tempo da ideia de um certo período. Conseguem enxergar muito além, enxerga longe de forma a colocar em papel e em prática de execução. Visão. Iremos falar um pouco agora sobre a visão empreendedora. Para o processo de empreendedorismo, processos chaves como geração de ideias, o próprio nome fala, é algo novo, são ideias novas, coisas inovadoras. Criatividade, ideias novas e potencialmente úteis, quer dizer, são ideias novas, mas que têm uma grande utilidade para a nossa realidade. Reconhecimento de oportunidade, potencial de gerar valores econômicos, no caso é um agregado das demais chaves do processo. Então essas três chaves são essenciais para o empreendedorismo. O empreendedor é um visionário nato, é uma pessoa que tem sempre um passo à frente das demais. Capacidade de resolução de problemas, tomada de decisão, pensa, faz e agrega valores. Durante a pandemia da Covid-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde, provocou impactos muito grandes nas empresas e pequenos negócios, mas há opções criativas para manter a venda de produtos e serviços. As pessoas tiveram que se reinventar nesse momento tão difícil e de crise. Vamos ver agora algumas dicas visionárias para ser aplicado pelo empreendedor. Planejar formas alternativas de vendas. Atualize-se sobre o que será o novo funcionamento do negócio, horário, novas estratégias e de atendimento. São as novas alternativas de vendas. No caso, agora não vai ficar mais naquele clichê. Não vai ser mais só loja física, tem que ser uma loja virtual e que agregue a valores. Comunicação com seus clientes. O uso de diversas redes sociais para a divulgação do negócio aos seus clientes, comunicando a sua nova estratégia como uma forma confortável e segura no atendimento durante esse período pandêmico.
Então, assim, a comunicação, ela se tornou essencial e útil o, para o negócio, principalmente nesse período pandêmico. 3. Fidelidade com seus clientes. Revisar a estratégia de negócio e de forma que a entrega de produtos agregue serviços e valores. Um exemplo mais claro que eu estou dizendo para vocês é se eu tenho um negócio físico com a venda de fast food. Inove, ofereça serviço aos seus clientes de entrega em casa. No caso do delivery, foi uma das opções e uma das ferramentas mais utilizadas para que os negócios não entrassem numa falência durante esse período pandêmico. Delivery. O delivery é uma ferramenta fortíssima para entrega de produtos num raio de atuação. Então, assim, como eu falei anteriormente, o delivery foi a ferramenta praticamente mais utilizada durante esse período pandêmico, a fim que as empresas não entrassem num caos e não quebrassem. Comunicação visual digital. No caso, ampliação nas divulgações dos seus produtos nos diversos canais online e redes sociais, informando aos clientes todos os benefícios, conforto e segurança de entrega. Então, assim, hoje em dia, na atualidade, as mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, elas estão sendo usadas fortemente para as empresas. Então, assim, é mais uma ferramenta que está sendo utilizada para esse período pandêmico se sobressair, né? E não ter o problema de um prejuízo futuro ou até mesmo uma falência do negócio. Segurança e confiança dos clientes. Nós devemos informar, no caso, aos clientes sobre a higiene, a limpeza, o funcionamento, o uso de EPIs. É muito importante hoje em dia o atendimento exclusivo com horário marcado a fim de evitar aglomeração. Quer dizer, eu vou dar aqui um exemplo mais prático sobre isso. Se eu tenho um salão de beleza, né, eu posso marcar com o cliente para ir até a casa do cliente, ou então marcar um horário exclusivo para ele ser atendido, para não ter uma aglomeração de pessoas naquele espaço, ou então satisfazer o cliente e agregado isso aí está todas as medidas da Organização Mundial de Saúde. O pós-pandemia. Esse é um tempo de pausa para atualizar e rever seu negócio e planejar o futuro dele. Preferências, sistemas, habilidades, serviço. Fique de olho nos sinais de comportamento que o seu consumidor dará, pois o planejamento de recuperação precisa começar enquanto você ainda está num período de crise, porque setores ressurgirão para o novo normal. É a nova realidade do mercado e a certeza que tivermos de um aumento de consumo online de produtos alimentares, vestuário, beleza, saúde, home office e outros. Pois é, gente, isso aí era o que eu tinha para apresentar e obrigado e até a próxima. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Francisco Dias, aluno do curso de Bacharelado em Sistemas de Informações da Universidade Federal do Piauí. A gente vai continuar falando de gestão de ideias e reconhecimento de oportunidades, agora na fase de planejamento. Você sabe o que é planejamento? Planejamento é definido como ato ou processo de estabelecer ou manter metas, políticas e procedimentos. Saiba que uma empresa sem planejamento pode levar o seu negócio ao fracasso devido às alterações que ocorrem durante o processo e que não foram planejadas. Habilidades de planejamento para muitas pessoas são também habilidades de sobrevivência. E para ter habilidades de planejamento, isso requer avaliação lógica de projetos e problemas. A lógica chama você para olhar e pensar desde o plano mais amplo até o plano menor. Ou seja, quando você for traçar um projeto, por exemplo, você deverá olhar para as metas como um todo, as grandes ramificações e os recursos que você vai precisar. Esse planejamento vai ajudar você a realizar muito mais com menos. Aqui tem alguns exemplos de habilidades de planejamento, como previsão, priorização, análise de Pareto, análise de sistemas e processos, ajuste de objetivos, planejamento estratégico, planejamento de contingência,
redefinição de tarefas, verificação dos avanços, definição da visão geral e das metas, análises do caminho crítico, simulações e previsões. Essas e outras habilidades de planejamento permitem manipular melhor as demandas difíceis que estão à sua frente, assim aprendendo mais com menos. Suas habilidades de planejamento influenciam diretamente a produtividade dos outros. Quanto mais efetivamente você planeja o seu trabalho, mais claramente seus funcionários entenderão o que espera deles. A partir daqui eu trago dicas de planejamento para você. A primeira dica é fazer a análise de patrimônio. Tanto para você que está ingressando no empreendedorismo, que vai começar agora o seu empreendimento, como para você que está buscando novos caminhos, para você que está buscando e está reconhecendo novas oportunidades que a toda hora surgem, como por exemplo, agora mesmo durante o período de pandemia. Fazer uma revisão rigorosa de gastos e adaptar-se a um novo padrão de vida já é o começo de análise de patrimônio. O ideal é que você tenha uma reserva para investir no negócio e, ao mesmo tempo, bancar despesas pessoais por pelo menos um ano, 12 meses, isso mesmo, um ano sem salário. 12 meses que você possa ficar sem salário, mas que você tenha essa reserva legal para investir no seu negócio e bancar essas despesas pessoais. Afinal, a gente sabe que o lucro pode não vir de imediato. Networking. Você sabe o que é networking? Networking nada mais é do que trabalhar a sua rede de contatos. Quem hoje em dia não tem o WhatsApp, uma malha de contatos no WhatsApp, no Instagram ou no Facebook? Acredito que todo mundo tenha, né? Mas para que serve o network? O network é uma ferramenta que vem ganhando cada vez mais destaque, ainda que não seja nova, mas que viabiliza a construção de relações com pessoas do seu entorno profissional. Uma rede sólida de relacionamentos ajuda em diferentes aspectos a obter informações relevantes, aprofundar relações com clientes, tornar mais conhecida a empresa ou uma ideia de negócio, por exemplo. Ajuda a aumentar a visibilidade do profissional, detectar oportunidades de negócio e desenvolver a carreira por aí afora. Só voltando aqui, pessoal, que saibam que a rede de relacionamentos do networking é composta por diferentes perfis, que vão desde a família ampliada, passando pelos amigos e colegas de faculdade e do trabalho, até outras pessoas do seu campo de atuação e aqueles que são de outras áreas, mas que têm interesse em comum. É isso aí. Gestão de finanças. Gerenciar uma empresa sozinho exige conhecimento em diversas áreas. Por isso, para você que está começando o seu empreendimento, que está buscando alcançar novos objetivos, é importante que você identifique as áreas que você tem menos aptidão e procure curso básico sobre elas. Há uma variada oferta de material online, muitos deles até gratuitos, no Sebrae e no Coursera, e que você, principalmente você que está ingressando agora no mundo do empreendedorismo, é uma fonte de busca de informações para você poder fazer o gerenciamento, tanto o gerenciamento financeiro como de marketing, de processo, de vendas. Isso é muito importante para o seu empreendimento. Tem ainda outra dica de planejamento, e talvez seja esse um dos mais difíceis e complicados de fazer, que é o plano de negócios. Elaborar um plano de negócios não é uma tarefa das mais fáceis, porém,
nada mais é do que você antecipar situações e criar estratégias para lidar com ela. No plano de negócios, você vai fazer uma subdivisão para entender melhor o seu negócio. Você vai começar fazendo um sumário executivo, onde você vai reunir as informações mais importantes do seu empreendimento, onde você vai incluir a descrição do seu empreendimento e o diferencial dele no mercado, por exemplo. Vai incluir qual a missão do seu negócio, descrever o perfil dos empreendedores que são sócios e dos funcionários, caso existam funcionários, né? Porque a gente sabe que a maioria das vezes até os microempreendedores ele sozinho ou a esposa, né? Um filho, algum parente que ajuda. No seu plano de negócio, você vai fazer uma análise de mercado, onde você vai buscar entender melhor os seus clientes e a partir daí você vai se deparar com uma das fases mais importantes do seu plano de negócios, essa fase de análise de mercado. Os clientes são aqueles que vão consumir seus produtos ou serviços, mas para chegar até eles, você precisa conhecer quem eles são e quais são os seus hábitos de compra. Para entender melhor esses aspectos, por exemplo, você deve pensar em algumas perguntas básicas. Meus clientes são pessoas físicas ou jurídicas? Qual é a faixa etária, qual o gênero, a escolaridade, o estado civil dos seus clientes? Tudo isso você vai estar fazendo essa análise de mercado no seu empreendimento, no seu negócio, para você tanto ingressar, está começando, como para você que vai estar buscando a ampliação, se modernizando. Você também pode incluir no seu plano de negócio um plano de marketing. Um plano de marketing. E você irá descrever todos os seus produtos minuciosamente, tudo mesmo. Você vai incluir informações como cores, tamanhos, qualidades, sabores, rótulos, marcas e tudo mais que você aplicar ao seu produto. Você vai descrever aqui no seu plano de marketing, dentro do seu plano de negócio. Você vai colocar o plano operacional, ou seja, vai colocar como vai funcionar o seu empreendimento. Você irá demonstrar os passos necessários para a venda do seu produto e para a prestação de serviço da sua empresa. Dando seguimento no plano de negócios, você irá fazer um plano financeiro, onde você vai fazer anotações de tudo que envolve dinheiro, e aqui é tudo mesmo. Irá colocar na ponta do lápis gastos, investimentos, capital de giros, todas as ações planejadas. Você deve colocar todas as ações planejadas que envolvam dinheiro, você deve colocar aqui no plano financeiro do seu plano de negócio. E isso nem preciso dizer o quão importante é esse passo, certo? Você irá também fazer uma análise. Você vai colocar dentro do seu plano de negócio uma análise. E o que é essa análise? A análise nada mais é do que especular variações de cenários. Isso mesmo. Você vai trabalhar um pouco com a especulação de vários cenários. Você vai criar simulações de contextos nos quais a sua empresa está indo bem ou não tão bem, onde será possível se preparar melhor para situações adversas, criando planos mais concretos para enfrentá-los caso ocorram. Ainda dentro do planejamento aqui, dentro do seu plano de negócio, você vai fazer um protótipo. Tá? E o que é esse protótipo? Nada mais é do que construir uma versão simplificada do que você pretende lançar.
seja no empreendimento que está começando, seja no empreendimento que você vai estar expandindo, no empreendimento que você vai estar buscando novos mercados. E aí você vai colocar aqui dentro do seu protótipo, vai criar um produto mínimo viável, conhecido MVP. Bom, gente, era isso que a gente tinha para falar para vocês sobre o planejamento na fase do planejamento aqui dentro de gestão de ideias e também no reconhecimento de oportunidades. Espero ter ajudado, fiquem com Deus e até a próxima. Vamos falar agora um pouquinho sobre a coragem. Uma característica do empreendedor é que ele tem sempre a coragem de enfrentar os riscos. Caso esteja informado do seu negócio e do seu mercado, o empreendedor não deve ter medo de fracassar na tomada de decisão. Pois bem, um empreendedor arrisca se faz do ato de empreender. Por que essa frase? Porque ele arrisca e ele faz disso a parte do seu ato de fazer seu empreendimento. Isso é quem faz seu empreendimento crescer e grande sucesso. Porque ele arrisca em determinadas ocasiões, em situações que uma pessoa que não é empreendedor, ele se recua, né, naquela determinada situação por medo de não arriscar. E já o empreendedor, ele já não tem esse medo, ele arrisca, independente que ele tenha o risco de perder sua reputação, perder clientes, seus fornecedores, mesmo assim, ele arrisca. O empreendedor corre perigo quando está desinformado, certo? Qualquer pessoa que esteja desinformado no que vai se envolver e ele não tiver informação correta, ele corre o risco de fracassar, não é? E não vai ser diferente com o empreendedor. O empreendedor ele precisa fazer um apanhado de todo aquilo que ele vai investir. Se eu vou investir, se o empreendedor, ou eu mesma que seja empreendedora, vou investir em fazer uma churrascaria em algum lugar, que eu quero fazer tipo de comida diferente, eu vou fazer uma pesquisa naquela cidade, naquele bairro, e ver o que está faltando, o que é que precisa para mim poder fazer investimento. Porque senão eu vou fazer investimento e vou ter fracasso futuramente. A outra. Se tem informação, pode tomar decisões complexas com riscos calculados, com certeza. Como falei anteriormente, o empreendedor ele tem muita coragem e ele arrisca muito, mas os riscos que ele corre são todos planejados e calculados. Como foi falado anteriormente pelos meus colegas, o empreendedor, ele corre os riscos, mas ele tem uma visão, ele faz um planejamento para depois ele arriscar. Ele não se arrisca à toa. Para tirar seu negócio do papel, não basta ter uma excelente ideia e capital para investir, é necessária iniciativa e muita coragem, afinal. Apostar todas as suas fichas numa única ideia não é nada fácil. Pois é, como acabei de falar, não é nada fácil você o empreendedor apostar em uma ideia que não se sabe se vai dar certo ou não. Mas, como não se sabe se vai dar certo, ele necessita dos itens anteriores que eu acabei de falar, que é a visão, o planejamento e essa coragem que ele vai fazer um resultado positivo. Por isso é comum que empresários de sucesso procurem sempre prever situações, estar atento às novas tendências do mercado, principalmente criar suas próprias oportunidades. Dessa forma, ele terá uma visão mais abrangente do mercado, sabendo a hora certa de arriscar ou não. Quando ele tem esse conhecimento sobre o que vai acontecer, sobre o que está acontecendo
no mercado, ele tem o discernimento e a sabedoria de agir no momento certo. Então, é tipo aquela pessoa que diz assim, eu já vê um negócio que está no mercado, que está dando certo, e ele fala, olha, eu já tive essa ideia. Ele teve sim a ideia, ele pode ter feito um planejamento sim, mas ele não teve a coragem de arriscar. Pessoas empreendedoras são as pessoas que arriscam um negócio. É válido destacar que o risco é inerente ao mundo dos negócios. Arriscar-se faz parte do jogo de empreender. Portanto, coragem é uma característica fundamental para o empresário de sucesso. Mas não se esqueça de sempre estar bem informado, uma vez que a falta de informação o levará a correr risco que poderia ser evitado. É verdade, porque se você tem conhecimento do que você está fazendo, se você tem um bom levantamento, claro que os riscos são menores, você vai correr risco, mas tem riscos que você poderia evitar. Eu vou citar um exemplo aqui de uma pessoa que fez um empreendimento na cidade próxima à minha, que ele fez um levantamento, ele disse que viu na cidade e nas cidades circunvizinhas o que estava faltando em uma churrascaria, em um bar. E ele viu que os bares eram comuns, então ele resolveu fazer o empreendimento. Quando ele fez anúncios que ia fazer esse empreendimento, todo mundo disse que não dava certo. Mas é normal um empreendedor receber essas críticas negativas, né? Dizer que não vai dar certo, não acreditarem que vai ter sucesso. Mas ele não desistiu. Ele fez o empreendimento, que foi até um mês antes da pandemia, que como sabemos estamos em pandemia, a crise, né? Aí ele abriu o seu negócio. Foi um sucesso. Logo depois, teve o decreto do governo para fechar os estabelecimentos e todo mundo pensou. Ele fez, pensou que não dá, todo mundo pensou que não dava certo e deu certo, que é uma coisa diferente, comidas diferentes que a gente não tinha o costume de ver por aqui, bebidas, drinks diferentes. Então, todo mundo pensou que ia parar. Mas, diante desse desafio, ele provou mais ainda que tem coragem. Um empreendedor, que todo empreendedor tem que ser um empreendedor corajoso. Ele foi, fechou-se as portas e abriu a janela. Fez o serviço em delivery. Todos os drinks ele fazia em delivery, as comidas em delivery. Então, ele conseguiu segurar a clientela, mesmo diante da crise, da pandemia, e agora, com o fim dos decretos, né, de fechamento dos estabelecimentos, reabriu e está lotado devido o seu, não, o seu, como é que vamos dizer, seu instinto de, de empreendedor, que não fraquejou, não ficou sem o ânimo de vai dar certo. Quando todos falaram que não ia, ele disse vai e deu certo, e está fazendo sucesso. Como também esse reconhecimento de oportunidades, necessidades em todas as cidades do Brasil, foi bem relevante o número de pessoas que conseguiram fazer seu próprio negócio, fazer seu próprio empreendimento. Eles perceberam as oportunidades diante da crise e tiveram a coragem de se jogar e fazer seu negócio e dar certo. Então, realmente é isso. Olá a todos, aqui quem fala é Márcio Vieira Soares, acadêmico do curso de Sistema de Informação da Universidade Federal do Piauí. Irei iniciar aqui minha apresentação do meu slide, referente ao meu trabalho do estágio 1, onde eu vou abordar o tema gestão de ideias e reconhecimento de oportunidade, mais precisamente aí na área de competência. Então, o que é reconhecimento de oportunidade? Para se tornar uma oportunidade, uma ideia ela precisa ser avaliada e posta em prática, ou seja, não adianta você perceber uma boa ideia e ficar apenas no papel. É importante que ela seja executada,
se ela vai dar certo ou não, ela não vai deixar de ser uma oportunidade. É importante tentar colocá-la em prática. Para se tornar uma oportunidade, precisa ser capaz de gerar lucro, deve haver clientes dispostos a pagar pelo produto, também deve ser novo e inovador, ele também precisa ser atraente e desejável para as pessoas que desejam comprá-lo, e isso é que caracteriza uma oportunidade de negócio. Existem duas maneiras de reconhecer as oportunidades. Você pode descobri-lo, você pode criá-lo sozinho ou com outras pessoas. São as duas formas de geração de oportunidade através de uma ideia, obviamente. Os empreendedores descobrem oportunidades quando as procuram no mercado existente. Isso significa que eles observam as tendências tecnológicas, econômicas ou social. Reconhecer uma oportunidade ela é um processo cognitivo, depende da capacidade das pessoas de reconhecer padrões, conectar os pontos. Então vai depender de cada um, da percepção de cada um, reconhecer a oportunidade que possivelmente possa se tornar lucrativa para o empreendedor. Os empreendedores criam uma oportunidade quando se envolvem com outras pessoas na troca de ideias e cada vez torna-se mais específico quais são as necessidades do usuário e como elas serão resolvidas. Criar oportunidade é um processo social, depende da capacidade de interação de empreendedores. Então você tem que ter uma noção de empreendedor, um conceito que relaciona relacionamento interpessoal, profissional, comunicar-se bem, fluir melhor as ideias entre as pessoas para que você possa possivelmente criar uma oportunidade. Bom, agora vamos entrar mais na parte de competência. A parte que a gente vai ver as competências que podem ser necessárias, opções necessárias para um bom empreendedor. Para isso, a gente vai utilizar uma situação de Mann e Lau dos anos 2000. Diz o seguinte: competência pode ser concebida como característica que engloba diferentes traços de personalidade e habilidades e reconhecimento influenciado pelas experiências, capacitação, educação, história familiar e aspecto demográfico peculiares à pessoa. Ou seja, diversas características e fatores eles envolvem o conceito de competência. E como a gente pode perceber, contudo, esses mesmos fatores eles são determinantes para que as mesmas fluam de maneira mais efetiva possível na gestão de ideias e oportunidades. Vamos usar agora Paiva Júnior e alguns outros autores de 2006. Ele fala que as competências empreendedoras ponderarão atuações ativas de gestor com perfil de empreendedor. Nós temos aqui algumas competências, segundo Paiva Júnior, e nós vamos trabalhar algumas delas ao longo do slide para percebermos quais características possui cada uma dessas competências. Que são elas, tipo, competências da oportunidade, de relacionamento, conceituais, administrativas, estratégicas, de comprometimento, de equilíbrio, trabalho e vida. Competência de oportunidade, ação de reconhecimento de uma oportunidade de negócio. Ou seja, está uma atividade a ser desenvolvida pela empresa, uma nova maneira de gestão de produtos e serviços existentes ou mesmo uma nova empresa. Competência de relacionamento. O relacionamento em rede é reconhecido como uma ação fundamental para o desenvolvimento profissional. A demanda do empreendedor a capacidade de criação e fortalecimento de uma imagem de confiança, uma boa reputação, compromisso e condutas junto à rede de relacionamento. Como vocês podem ver, eu falei anteriormente, a competência, a geração de criação de oportunidade, ela é um processo cognitivo, social. Então, a competência de relacionamento é importante nesse processo, é muito importante esse processo. Competências conceituais. Indica que os empreendedores são hábeis, observadores tanto nas oportunidades com o ambiente externo quanto nos aspectos internos da organização. Ela desenvolve ações e valores e intuitiva
provavelmente são capazes de perceber situações por ângulos diferentes, de forma positiva, encontrando alternativas inovadoras. Mais uma vez, a gente na questão do processo cognitivo. Competência administrativa, compreendida como a eficácia em busca em alocar talentos, recursos físicos, financeiros e tecnológicos eficientemente. Esse processo se desdobra no mecanismo de planejamento, organização, liderança e motivação, delegação de controle, de tipo de competência, que vai ser muito importante quando você estiver administrando sua própria empresa. Competência estratégica. Relaciona-se às ações de escolha e implementação de estratégias organizacionais e constitui uma área importante do comportamento empreendedor. Então, ela refere-se tanto à visualização de panorama ao longo prazo, como o próprio planejamento de objetivo, de posicionamento em médio prazo. Competência de comprometimento. Então, estão relacionadas à manutenção da dedicação ao negócio, sobretudo em situações adversas. Isso pode ser ilustrado pela devoção ao trabalho árduo e pelo o desejo de alcançar objetivos ao longo prazo, em detrimento dos ganhos e de curto prazo. Pode estar vinculado a outras motivações, conceitos de responsabilidade, manutenção e crenças e valores pessoais. Competência de equilíbrio, trabalho e vida. As ações de manutenção do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional repercutem significativamente na organização e na vida dos dirigentes, na medida em que se adota uma postura ganha-ganha, onde uma não está em detrimento da outra. É como um empreendedor vai relacionar sua vida com o trabalho, né? E sendo que uma vai ajudar a outra. E isso é muito importante também quando você tem a sua organização. Bom, é isso. Essas são as minhas referências utilizadas nesse trabalho. Dou continuidade para aí os meus colegas. E o meu muito obrigado a todos. Olá, eu sou Diego Flamarion Carvalho Sobral, discente da Universidade Federal do Piauí, do Centro de Educação Aberta e à Distância SEAD, do curso de Bacharelado em Sistema de Informação. Vamos continuar falando da gestão de ideias e reconhecimento de oportunidades, mais precisamente sobre resiliência. Bem, quando se fala em empreendedorismo, muitas vezes as pessoas logo imaginam o empreendedor como um ser iluminado, inspirado, visionário e realizador. E ele realmente é assim. Porém, para chegar a esse patamar de evolução, o que a maioria das pessoas ignora é que os grandes empreendedores só se tornarão grandes após muitos fracassos, tentativas, erros, recomeços, muito aprendizado. Esse aprendizado que os grandes empreendedores conseguiram foi adquirido através de uma palavra, característica e atitude mental chamada resiliência. Mas afinal de contas, o que é resiliência? Basicamente, podemos definir resiliência como a habilidade, a capacidade que uma pessoa desenvolve para enfrentar, resistir, superar, aprender, melhorar, crescer, ainda se fortalecer em situações adversas em qualquer área da vida, seja no âmbito pessoal, profissional ou empresarial. A resiliência é um termo que hoje é aplicado nas mais diversas áreas da atividade humana, mas basicamente todas as definições dizem respeito à capacidade de superação, de voltar ao seu estado natural, normal, principalmente após passar por alguma situação de grande pressão e de uma adversidade fora do comum. Assim, para sermos empreendedores em qualquer área de atividade, precisamos ser resilientes. Se quisermos ter empresas resilientes, especialmente no momento em que vivemos no Brasil, de crise política e econômica, e também da pandemia, precisamos de
pessoas resilientes. Digo isso por questões óbvias. Empresas são formadas por pessoas e pessoas resilientes vão fazer empresas resilientes, com maior capacidade para resistir, aprender, melhorar e até crescer dentro do cenário atual. Mas como fazer para adquirir resiliência? A resposta passa por uma mudança mindset na nossa maneira de pensar, no nosso modelo mental. Se tivermos medo de tentar, de errar e principalmente medo de trabalho, de estudo, de esforço, de ralar, mesmo numa linguagem mais popular, dificilmente vamos ser resilientes e, consequentemente, empreendedores de sucesso em qualquer área da nossa vida pessoal, profissional e empresarial. É justamente no desconforto, na luta, na batalha, nos erros e nos acertos e nos recomeços que vamos adquirir disciplina, capacidade de superação, resiliência e, consequentemente, o tão sonhado sucesso. Quando a gente passa pela experiência de chegar ao fundo do poço, mas com muito trabalho, estudo, dedicação, resiliência, consegue superar tudo, ressurgir das cinzas. Cada dia que amanhece é uma grande benção, uma maravilhosa oportunidade para aprender, melhorar, empreender, realizar e deixar um legado, uma marca positiva no mundo. O hoje é realmente um grande presente, uma verdadeira dádiva de Deus. 6 dicas para adquirir resiliência. A primeira é: tenha relações impessoais valiosas. Ter relações impessoais valiosas quer que você valorize suas relações pessoais, família, amigos, colegas de trabalho, estabeleça um círculo social que lhe faça perceber que seu tempo é bem utilizado e que você é uma peça importante nesse mesmo sistema. Esteja próximo de pessoas que te fazem bem, que te fazem crescer, tanto no lado pessoal quanto no profissional. Afaste-se de pessoas tóxicas que sugam sua energia, sua vontade de fazer a diferença. Esse tipo de pessoa só te joga para baixo, só critica, te faz olhar para o lado negativo das coisas. Isso não é bom para ninguém. Em seguida, desenvolva o olhar positivo. Desenvolver um olhar positivo que tenha esperança e otimismo. Acredite que é possível superar a adversidade. Isso é indispensável. Nem sempre o que foi planejado acontecerá do jeito que você imagina. O resiliente é aquele que sabe lidar com seus imprevistos e está aberto a mudanças que possam surgir. Em seguida, lembre-se dos seus valores. Cultive bons valores. Persiga seus objetivos e acredite. Aprenda a crescer diante da adversidade. Visualize novas possibilidades. A disciplina está diretamente associada à resiliência. E é por meio da assiduidade que se refina essa característica tão importante para qualquer profissional, principalmente para o empreendedor. Mesmo diante da pressão e condições adversas, a pessoa deve ter disciplina para cumprir o que foi proposto. Em seguida, seja flexível. Acredite na mudança. Não tenha medo das mudanças, dos obstáculos, dos infortúnios. O medo paralisa. Isso quer dizer que a pessoa não consegue realizar tarefas, mesmo que simples, pois ficam receosas das consequências que virão. No entanto, se você deseja adquirir resiliência, será preciso enfrentar as situações de frente, assumir riscos e ter coragem. Em seguida, comunique-se. Fale claramente sobre suas necessidades, busque esclarecimentos, tire suas dúvidas, mesmo que as emoções sejam fortes, expresse-as. A repressão emocional pode chegar a deixar uma pessoa doente. Não guarde emoções, problemas, angústias. Procure alguém para conversar, um familiar, um amigo, até mesmo um profissional. E por fim, tenha determinação.
tome decisões positivas, dê passos concretos e aprenda com os erros. Você não deve viver baseado apenas no futuro, mas é preciso sonhar com ele e trabalhar para as suas metas sejam alcançadas. Não se esqueça de que isso ajuda a reduzir a ansiedade e a ser mais forte ante os problemas que surgirem pelo caminho. A importância do erro. Não se esconda dos erros. No empreendedorismo, muitas adversidades estão fora do controle do empreendedor e surgem de fatores externos, como uma crise econômica, como uma pandemia do Covid, como estamos vivendo agora, ou como uma mudança no mercado. Mas na maioria das vezes, elas, na verdade, são geradas a partir de escolhas erradas dos próprios empreendedores, pois não existe uma cartilha de como não errar. Como nossa capacidade de prever com alguma assertividade frente a cenários de incerteza é menor do que gostaríamos, muitas vezes nossas escolhas geram problemas e não soluções, são os erros. E é nessa capacidade de lidar com a adversidade gerada por eles que mostra nossa resiliência. Como o erro é inevitável, exercitar resiliência é um dos ativos mais importantes para o empreender. É através dela que conseguimos aprender como eles e criar soluções criativas para contorná-los. É através dela que evitaremos repetir os mesmos erros futuros. E por fim, resiliência diante do coronavírus, Covid-19, que estamos enfrentando atualmente. Diante da emergência de saúde pública, de interesse internacional, representada pelo novo surto de coronavírus, Covid-19, as organizações devem estar preparadas para potenciais impactos a longo prazo no bem-estar dos funcionários, operações, cadeias de suprimentos e a economia como um todo emergindo de uma doença infecciosa que está se propagando globalmente, como vimos direto nas mídias. As empresas devem aproveitar agora para reverem suas estratégias de resiliência e resposta a crises e planejarem estar bem preparado para potenciais impactos desse vírus. Então é isso. Obrigado.